Boa noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, professor. Boa noite. Então vamos lá. Dúvidas? Temos dúvidas ou não? Professor, Oi. seguinte, eu terminei de assistir a aula de viscosidade hoje, então eu confesso que eu ainda não fiz nenhum exercício de viscosidade. Mas eu estava olhando na lista e aí eu vi que tem uma, por exemplo, que pede a velocidade final do cubo. Só para ter uma noção mais ou menos de como que faz, eu tenho que fazer o somatório das forças e aí eu acho, pera, e aí eu acho a força de atrito, aí eu faço em função da tensão de cisalhamento, é isso ou eu estou viajando? Isso. Basicamente, né? Deixa eu lembrar cá. Então, basicamente, a gente tem lá, né? Só um momentinho. A gente tem lá um plano inclinado, né? Aí a caixinha lá da gente. E aí a gente tem que fazer lá o esquema de forças. Aqui vai estar a nossa força, né? Basicamente a parcela da força-peso, né, na direção do plano. E quando, né, conforme você aumenta a velocidade, você vai aumentando a força de atrito, né, até o momento em que as duas forças vão se igualar. A força, né, como é que se diz? A fração da força-peso no plano, né, e a força de atrito. Força de atrito é essa aqui. E aí, para a força de atrito, né, a gente vai usar lá a fórmula do Newton, que é igual a viscosidade vezes a área vezes dV/dz. O que é dV/dz? É o perfil de velocidades, né, em função da distância do plano. Então, o que acontece? Em alguns dos exercícios, né, vocês vão ver que não todos, mas em alguns dos exercícios eu coloco lá para considerar um perfil de distribuição de velocidades linear. Isso significa o quê? Significa que dV/dz é uma constante, né? E a hora que eu integrar isso aqui, isso vai ficar um V menos V0 dividido pelo Z menos o Z0. O Z0, né, a gente pode fazer ele, né, colado à superfície, então vai ser zero. O V0, né, a velocidade colada à superfície, pela teoria, a gente diz que é zero. Então, basicamente, eu vou ficar com V sobre Z. E esse Z aqui vai ser o quê? Vai ser a espessura do filme de óleo, né, de lubrificante. Tá? Então, os problemas são resolvidos mais ou menos assim. Entendeu? Você iguala a força-peso, a força de atrito, e você levanta lá o perfil de velocidade. Todos eles. Certo? Tá, certinho, obrigada. Mais dúvidas? Professor, Diga. eu tenho uma dúvida quando envolve equação de Nernst, que tem a equação lá que é o potencial, que é igual ao potencial padrão, menos RT sobre NF. Aí na parte do coeficiente, que é aquele Q, né, do ln de Q, eu não sei o que colocar naquele Q, que é as atividades das cargas. Das É atividades do isso? quê? Desculpa? As cargas em solução. Não, na verdade você tem que levantar qual a equação, né, a reação química da célula. Tá? Então vamos supor lá, né, o eletrodo padrão de hidrogênio. Então, é, então aqui eu tenho 2 de H+, mais 2 elétrons.
dando hidrogênio, né? E um outro eletrodo, vamos colocar lá o eletrodo de prata, cloreto de prata. AgCl, mais um elétron, dando Ag0 mais cloreto, tá? E agora a gente soma essas duas aqui, é óbvio, né? A gente vai ter que inverter uma delas, né? Multiplicar por 2, etc. Então vamos supor o seguinte, né? Que eu queira colocar aqui, eu tenho que multiplicar essa aqui de baixo por 2 para igualar o número de elétrons envolvidos em cada uma delas. E vamos dizer que eu quero inverter a de cima. Tá certo? Então vou multiplicar por menos 1. Então isso vai dar aqui, somando tudo, né? Já aplicando isso, 2 de AgCl. Tá? Eu vou ignorar os elétrons, mais hidrogênio, dando 2 de Ag0 mais 2 de HCl, aonde HCl vai ser o nosso eletrólito. Então o que acontece? Depois que eu levanto a minha reação química da célula, é fácil, é só escrever como se isso fosse uma constante de equilíbrio que vocês já estão tão acostumados a escrever. Então vamos lá. A parte que você já falou, né? É igual é 0 menos RT. Número de elétrons envolvidos são 2, tá certo? Lembrando aqui embaixo estava 1, mas quando eu multiplicar com 2 vai virar 2 também. Sobre 2F, Ln. E agora eu trato isso aqui como se fosse uma constante de equilíbrio, tá? Embora as concentrações que eu vou usar não vão ser concentrações de equilíbrio, então é por isso que eu uso o Q ao invés do K na hora da nomenclatura. Então vamos lá. Produtos, né? Atividade do H+, lembrando que são eletrólito, né? Então, atividade do H+ ao quadrado, atividade do Cl- ao quadrado, vezes atividade da prata 0, também ao quadrado, né? Lembrando aqui que todos eles estão com coeficiente estequiométrico 2. Dividido pelos reagentes agora. A atividade do AgCl ao quadrado, multiplicado pela atividade do hidrogênio, né? No caso de gases, a gente não usa atividade, né? A nomenclatura correta é a fugacidade do hidrogênio. Então, o esquema é sempre esse. Você levanta a reação química da célula, né? Lembrando, né, a reação química a gente acaba cortando os elétrons, né? Na reação eletroquímica que a gente mantém os elétrons. E depois é só você escrever a equação de Nernst e o que vai mudar de uma para outra é esse número aqui, né, que é o número de elétrons envolvidos, e o que está aqui dentro, né, que a gente escreve como se fosse uma constante de equilíbrio, né, só que com concentrações ou atividades fora do equilíbrio, por isso a gente usa a nomenclatura aqui. Certo? Então, a atividade dos reagentes sempre vai estar dividindo, e aí a concentração, a atividade dos produtos vai... é isso? Isso, a gente tem sempre aquela nossa maneira de operar, né? Que os coeficientes estequiométricos dos produtos eles vão ser positivos e os dos reagentes vão ser negativos, né? E por isso eles vão para o denominador. Tem muita gente que gosta de escrever dessa maneira aqui. Então, se você olhar, né, a gente deixa os reagentes com 0, né, como se a gente jogasse eles para o outro lado da equação, então eles vão com o sinal negativo. Então, enfim, é uma maneira de se escrever, né? A outra maneira de você lembrar é produto maior que 0, reagente sempre menor que 0, né? Os coeficientes estequiométricos. Tá bom, beleza. Obrigado, professor. Nada.
Mais dúvidas? Professor, eu cheguei há pouco tempo. O senhor está conseguindo me ouvir? Tô sim, pode falar. Eu cheguei há pouco tempo, eu não sei como está funcionando, tipo, esse lance de tirar dúvidas, se tem fila, pode... Porque Não, as a minhas gente dúvidas, na tá. verdade, são na... Ninguém está tirando dúvida, basicamente. Quer dizer, lógico, 2 pessoas tiraram, mas enfim, está tendo bastante tempo aí para vocês pensarem. Pode falar. Tá, a minha primeira dúvida foi na questão 26 e 27 da lista. Eu vou até mostrar... Peraí, só um minuto. Porque é o seguinte, quando a gente joga na questão 26 e na 27, a gente faz aquela fórmula, né, do... Eu esqueci o que significa esse sinal, condutividade molar. Certo. Igual a KC. Eu consegui achar essas duas questões, eu vi como se fosse um gabarito comentado que foi feito por uma outra pessoa, que ela fez uma multiplicação a 10 elevado a 3. E eu não consegui entender de jeito nenhum por que ela fez essa conversão. Assim, eu não entendi se isso foi uma mudança de unidade. E aí eu queria saber isso, porque nessas duas questões que a gente tem que utilizar essa relação, teve que fazer essa multiplicação e que, tipo assim, resultou num resultado... Eu não fiz e deu um resultado diferente. E eu queria saber se tem que multiplicar mesmo, por quê, que eu não entendi. Olha, é difícil, né, sem eu ver o que a pessoa fez, eu vou tentar adivinhar aqui, tá? Mas eu acredito que seja o seguinte. Então... Opa. Se você quiser, professor, eu tô com a resolução aqui. Eu posso ir falando como que ele fez. Vê se não é isso, né? A condutividade molar vai ser igual, né, a condutividade dividido pela concentração, não é isso? E aí ele multiplica aqui por 10A. 10A... Ele multiplica por 10 a 3. 10 a 3 ou 10... E 10 a menos 3. Espera aí, só um minuto, professor. Vezes 10, então vou deixar aberto por enquanto. Quando ele isola o K, ele multiplica por 10 a menos 3. Agora, quando ele faz assim normal, com o K em cima normalzão, ele multiplicou por 10 a 3. Tipo assim, na 27 ele multiplica por 10 a 3 e na 26 ele multiplicou por 10 a menos 3. Isso que eu não entendi. Tá, eu acredito que seja o seguinte. Quando a gente tá... Então, aqui eu vou botar aqui 10A mais ou menos 3. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente está trabalhando aqui, né, nossa condutividade molar, ela vem em unidade mol, centímetro quadrado, mol a menos 1, não é isso? E a nossa condutividade, ela vem em unidades, vamos supor que a gente esteja aí no CGS, mol por centímetro, tá? E a nossa concentração, aí o que acontece? A gente vai ter que usar, né, no nosso problema, a concentração mol por centímetro cúbico, né, para poder ser centímetro com centímetro, acabar cortando aqui e chegar nessa unidade aqui de condutividade molar, tá? Então, mas o que acontece? Normalmente as concentrações que a gente dá, elas estão em quê? Elas estão em mol por litro. Então, deixa eu escrever aqui. Eita. Então, normalmente, concentração, né, a unidade de concentração vai ser igual a mol por litro, né, ou mol por decímetro cúbico, que é a mesma coisa, tá? Então essa transformação de decímetro cúbico para centímetro cúbico é que vai envolver essa multiplicação por 10 aí, a mais 3 ou menos 3, né, dependendo se ele vai aparecer no numerador ou denominador, tá certo? Então vamos fazer um exemplo aqui embaixo, tá? Um exemplo só com as unidades. Eu quero, né, a minha condutividade molar, vou querer ela em mol, centímetro quadrado, mol a menos 1, vai ser igual a unidade, né, de condutividade.
vai ser mol por centímetro, multiplicado pela unidade de concentração, que vai ser aqui decímetro cúbico, né? Lembrando que está no denominador, por mol. Tá? Então, esse decímetro cúbico, né, para eu poder cortar, eu vou ter que transformar para centímetro cúbico. Então, 1 decímetro cúbico é 1 litro, né? 1 centímetro cúbico é 1 mililitro. Então, a transformação é 10⁻³ centímetros cúbicos. Então, vou jogar isso aqui agora. Então, isso vai ficar mol, centímetro cúbico, mol, vezes 10⁻³. Tá certo? E aí, centímetro cúbico, eu vou cortar com esse centímetro, vai ficar centímetro ao quadrado. Então, isso aqui, ou seja, na hora que eu fizer essa conta, né, vai ficar mol, centímetro quadrado, mol, mas aí eu tenho que multiplicar por 10⁻³. Tá? Então, eu acredito que seja essa transformação, né, da unidade geral, né, de concentração, que é mol por decímetro cúbico, para a unidade mol centímetro cúbico, que é aquela que a gente vai usar. Certo? Certo, professor. Era exatamente isso mesmo. Eu estava acompanhando aqui na folha, minha dúvida era essa mesmo. Eu vou aproveitar também na outra questão, na 28, que a gente tem aí várias condutâncias equivalentes em temperaturas diferentes. Quando ele está pedindo a condutância equivalente à diluição infinita, eu fiquei meio sem norte de como que eu faço isso. Eu até pensei em coeficiente angular, mas isso estava certo? Deixa eu escrever aqui do lado. Então, tá, vou escrever aqui. Para achar a condutância equivalente à diluição infinita, ou, né, a condutividade molar à diluição infinita, você vai usar, né, sendo o eletrólito forte, vai usar a primeira lei de Courant. Então, condutividade molar igual a condutividade molar à diluição infinita menos uma constante raiz da concentração. Então, você vai fazer um gráfico, né, de condutividade. Deixa eu apagar isso aqui rapidinho. Então, você vai fazer um gráfico, né? Condutividade molar contra a raiz da concentração. E você deve achar algo desse tipo aqui. Tá certo? Eu vou tentar passar minha reta aqui agora, em vermelho. Enfim, finge que a reta passou pelos pontos, né, que eu errei miseravelmente. Esse ponto aqui é onde extrapola para a raiz da concentração igual a 0. É a condutividade molar à diluição infinita. Tá? Então a gente usa a chamada primeira lei. E para achar o B, professor, nesse caso, que eu também estava com dúvida nessa questão, é o coeficiente angular, então. Isso, o B é o coeficiente, é o negativo do coeficiente angular, né? E a condutividade molar à diluição infinita é o coeficiente linear. Ah, tá, entendi. Obrigada. Eu também entendi, eu estava fazendo o contrário, professor. Obrigada. Tem problemas. Aí, Desculpa, que questão foi essa? Essa Só que eu não 28? peguei o número. 28. Ah, tá, obrigada. 28. Professor, última coisa, eu juro que é a última. Quando a gente vai calcular o M mais ou menos, né, da molaridade, que a gente faz lá a multiplicação da molaridade do cátion e do ânion, você podia repetir, por favor, como que eu faço o cálculo do M mais ou menos? Porque o M mais e o M menos eu tô conseguindo fazer de boa. Agora, na hora de fazer o M mais ou menos, eu tô me enrolando no que a gente eleva ele. Você podia explicar de novo isso daí? Tá. Por favor. Então vamos imaginar um sal, né? Seja, tem um cátion A, coeficiente estequiométrico do cátion, e um ânion X qualquer, coeficiente estequiométrico do ânion. Tá? E isso vai valer para coeficiente médio de atividade, para molaridade média, para atividade média. Tá certo?
eu vou escrever aqui com molaridade média, que foi que você pediu, mas enfim, serve para todos. Então, mas na hora que a gente deduziu lá, se vocês lembrarem, a gente deduziu isso usando a coeficiente de atividade médio. Então, basicamente, né, a molaridade média elevada ao somatório dos coeficientes estequiométricos, tá? Esse μ sem nenhum índice aqui, ele vai ser igual, deixa eu botar aqui embaixo, ele sem índice é igual à soma do cátion com o coeficiente estequiométrico do ânion. Então ele vai ser igual à molaridade do cátion elevado ao coeficiente estequiométrico do cátion vezes a molaridade do ânion elevada ao coeficiente estequiométrico do ânion. Tá certo? Isso aqui em matemática é uma média geométrica ponderada. Tá? Isso existe, é bem conhecido da matemática. E ela acaba aparecendo aí. Tá bom. Aí quando a gente coloca o coeficiente, por exemplo, do ânion, a gente desconsidera o sinal negativo ou coloca ele negativo? O coeficiente estequiométrico, então vamos lá, vamos Não, supor... falei besteira, professor. É sempre positivo. Tá bom. É o Era coeficiente, isso. não é carga, não. Nada. Eu falei errado. Obrigada, professor. Feliz dia dos professores aí. Obrigado. Senhor. Então vamos lá, pessoal. Mais dúvidas? Professor, Pode falar. a minha dúvida, na verdade, é a questão do uso das unidades corretas nas questões de viscosidade, porque a viscosidade é dada sempre em CP, esqueci o nome da... Centipoase, isso. Isso. Mas na hora de aplicar na fórmula, eu não sei se eu tenho que fazer alguma conversão para Pascal segundo, ou se eu boto direto em centipoase. Olha, eu vou te dizer, isso aí é muito pessoal, né? Eu vou te dizer o que eu gosto de fazer em qualquer problema que envolva unidades, tá? O que eu sempre faço é o seguinte, eu jogo tudo para o sistema internacional, tá? Então, nesse caso, eu transformaria de centipoase para Pascal por segundo, tá? Utilizaria a área, né? Se tiver, por exemplo, usando lei de Newton, usaria a área em metro quadrado, distância, né, espessura em metro, velocidade em metro por segundo, força em Newton. Tá? Então eu converto tudo para o sistema internacional, uso tudo no sistema internacional. E eu sei que se eu precisar fazer qualquer conta, a resposta vai estar no sistema internacional, eu não preciso ficar mudando de unidade depois, tá certo? E aí, no final, né, vamos supor que o problema especificamente peça para você calcular a força em, sei lá, DINA, né, que é a unidade CGS de força. Tá? Então, aí no final é que eu faço essa conversão. Mas eu gosto de trabalhar assim. Mas isso, é lógico, vai de cada um, né? Tem gente que gosta de, sei lá, sai misturando as unidades e no final vê o que sai e faz as conversões. Entendi. Mas é o que é mais fácil para mim. Tá, obrigada, professor. Lembrando que o centipoase, né, a unidade no sistema internacional Pascal vezes segundo, no sistema CGS, né, se eu não me engano, é o poase, né, a unidade de viscosidade. O centipoase, ele não está em nenhum dos dois, então essa aí é uma que o melhor é nunca trabalhar com ela na hora de fazer conta, né, na hora de usar uma expressão matemática, porque ela vai ter esse inconveniente que ela não está em nenhum dos dois sistemas mais usados. Professor, Oi. uma dúvida. Eu estava vendo a lista e aí no último bloco de questões, quando entra em algumas questões de DDP, eu fiquei muito confusa nos conceitos de sobretensão, densidade de corrente, porque eu não lembro em quais slides que isso estava sendo citado. E aí eu não consegui nem entender os exercícios. Assim. Não sei se o senhor pode fazer algum modelo, ou então
direcionar em qual slide que está essas formas, né, essas reduções. Tá nos slides da penúltima aula, tá? Foi o que a gente viu, né, antes de viscosidade, exatamente antes de viscosidade. Então Tá foi bom. o que a gente viu. Mas basicamente, né, sobretensão. Espera aí só um momentinho. Então, sobretensão, né, não confundir com viscosidade, é complicado isso, né, mas a gente tem a mesma simbologia. É o E que está sendo aplicado no seu sistema, menos o E de Nernst, tá certo? J, que é a densidade de corrente, é corrente dividido por área. Deixa eu ver, tem mais algum aí? Eu acho que nas questões não, era mais... Mais sobretensão e... Sobretensão, perguntando potência, ou então perguntando sobretensão, ou perguntando densidade de corrente, dando outros dados, tudo mais. Isso, a maioria das questões é sobre equação de Tafel, né? Então é log de J igual log de J0. Eu mesmo esqueci lá da equação de Tafel. Enfim. Mas enfim, eu mesmo esqueci a equação de Tafel. Mas de qualquer jeito tem lá no material. A gente não precisa lembrar de cabeça. Essas equações principais eu boto, né, na prova. Tá? A equação de Nernst eu não boto, né, porque ela é bastante simples. Mas essas equações Butler-Volmer, Tafel, eu tendo a colocar assim. Os exercícios têm ela descrita. Obrigada, professor. Nada. Professor, fazendo uma dúvida agora em relação à própria prova mesmo. Eu não sei se você chegou a falar quantas questões, assim, você falou na tarde, né? No horário da noite, das aulas, eu não lembro de você ter falado. Quantas questões, como é que vai ser mais ou menos? 4 questões, vai ser uma prova normal que vocês fariam lá sentados em 1h30, 2 horas. Então vai ser igualzinho, seria lá se vocês estivessem lá. A diferença é que eu vou entregar elas para você 2 horas da tarde e vou receber até meia-noite. Mas a prova vai ser o mesmo nível de dificuldade se vocês estivessem sentados lá na EQ, IQ, qualquer coisa, e para ser feita mais ou menos naquele tempo. Professor, eu tenho uma dúvida. É da questão 28 também. Eu acho que eu já entendi o que é para fazer, mas só para ter uma garantia. Na parte, na letra B, que está falando condutância equivalente das soluções, aí dá a concentração do ácido e temperatura. Aí eu teria que fazer uma tabela da temperatura, quer dizer, da concentração em função da temperatura e achar... Essa parte da temperatura eu não dei, não. Eu não lembro se eu mandei como trabalho ou se acabou que eu não mandei. Mas enfim, essa parte de dependência da temperatura eu não dei. Então a letra B não precisa fazer, não. Ah, tá. Mas de qualquer jeito é uma dependência linear com a temperatura aí. Era só você fazer uma interpolação. Eu imaginei que tinha que fazer um gráfico só para tirar a dúvida. Tá bom, obrigada. Nada. Mais dúvidas? Professor, Sim. é que eu tô com um pouco de dificuldade aqui com a minha internet, eu tô caindo toda hora. Eu queria saber se essa aula de vídeo está sendo gravada. Tá sim. Tá sim. Foi bom até que eu confirmei aqui, tá sendo gravada sim. Depois eu vou disponibilizar ela lá para vocês. Tá ótimo. E na terça-feira que vem, teria como a gente usar aquele horário de aula para tirar dúvidas? Porque eu vou ter uma prova e eu hoje não consegui trazer todas as dúvidas que eu gostaria. Podemos sim, podemos também. Então tá ótimo. Aí seria no horário de 6... Não, seria no 8. horário de 8 às 10, né? Isso. Tá bom, então. Obrigada, professor. Nada.
Nossa, vai ser um adianto muito bom. Mais dúvidas? Professor, Professor, Acho que o Felipe falou primeiro. Vai lá, Felipe. Depois eu não vi quem falou. beleza, rapidão. Na questão 9, a gente chega naquele praticamente último slide, que é sobre passar o logaritmo newtoniano naquela equação da viscosidade e aquele... Nossa, Questão esqueci o nome do 9. valor. A equação de Andrade é a fórmula que você está falando. Mas a questão 9 é viscosímetro de escoamento capilar. Ela não tem temperatura, variação de temperatura. Ou a minha tá, talvez a 6, talvez. A 6 tem Desculpa, temperatura. professor. É exatamente a 6. Porque eu vi as duas caixinhas e eu não li direito. Nada É exatamente que a 6. 6. E como é que eu faria essa linearização? Porque acaba que eu cheguei nesse gráfico linear, mas eu não saberia como fazer isso no papel, entendeu? Eu acabei fazendo pelo Excel, mas eu não saberia como fazer no papel, assim. Você pode explicar um pouco melhor ela, por favor? Tá, então vamos lá. Equação de Andrade, né? Então, questão 6. Equação de Andrade. Viscosidade, né? É igual a um coeficiente, né? O termo pré-exponencial vezes energia de ativação exponencial, né, da energia de ativação do fluxo viscoso sobre RT. Então, para linearizar isso aqui, né, tem lá nos slides, a gente tira o logaritmo dos dois lados. Logaritmo neperiano da viscosidade, logaritmo neperiano do fator pré-exponencial, mais energia de ativação sobre R, vezes 1 sobre T. Tá? Então, isso aqui é basicamente uma equação da reta, y igual a mais B vezes x. Então, a gente tem que fazer um gráfico logaritmo neperiano da viscosidade dividido pelo recíproco da temperatura. Importantíssimo, tá? Temperatura tem que ser em Kelvin, tá? Não pode usar direto em graus Celsius, tá? Então, graus Celsius, não. Vou botar o X em vermelho para lembrar que não, tá? Então, o mais importante é isso. Então, né, você pegaria lá, né, para fazer isso na mão. Você pode fazer uma tabela, né? Não, peraí, desculpa. Aqui 1 sobre T, logaritmo neperiano da viscosidade, e fazer a regressão linear, né? Se você... Ou então você pode botar esses pontos no papel milimetrado, traçar a melhor reta que passa por eles, e tirar a inclinação da reta e aonde ela corta o eixo dos Y. Tá? Eu só errei a inclinação da reta, né? Porque o coeficiente angular é positivo, então ela está inclinada para o outro lado. Então é só ver aonde ela corta o eixo do X, né? E o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Perfeito. Era isso que eu estava dando errado. Eu estava colocando o T sem ser 1 sobre T. Eu estava deixando só o T. Estava dando exponencial o tempo todo. Obrigado, Tá. professor. Beleza. Professor, eu tô com uma dificuldade, é bem tranquilinha, mas eu tô com dificuldade na 42 em representar a pilha. 42. 2. Vamos lá. Então, tranquilo. É uma pilha de AgCl, ferro 2. Ferro 2. Tá certo. Então, vamos lá. Então a gente pode botar, né? Então, o que acontece? O ideal é que você primeiro faça o cálculo para ver qual é o anodo e qual é o catodo, né? Lembrando que o catodo é onde ocorre a redução, ele vai ter que ficar sempre na direita,
tá certo? E o anodo, que é onde ocorre a oxidação, ele vai ficar sempre na esquerda. Então a gente começa a escrever pelo anodo. Então eu não sei aqui exatamente, né, eu teria que fazer as contas, qual que vai ser o anodo e qual que vai ser o cátodo. Então nesse caso, né, eu vou escrever ela de qualquer maneira, mas na hora que você for fazer, você tem que determinar primeiro quem é o cátodo e quem é o anodo. Tá certo? Então como se representa a pilha assim formada? Então vamos supor que o nosso anodo, esse é o 42. Então vamos supor, né, que o nosso anodo, então, suposição, anodo vai ser Ag0 mais Cl menos, dando AgCl mais elétron. E o cátodo, ele vai ser, né, a redução, desculpa, é ferro 2, ferro 0. Ferro 2 mais 2 elétrons, dando ferro 0. Tá? Então a gente começa escrevendo sempre pelo anodo, né, que ele tem que ficar na esquerda, quem se oxida. Então, Ag0 barra vertical, AgCl barra vertical, eletrólito. Cloreto. Deve ter alguma outra coisa aqui com cloreto. Então aqui a gente pode fazer várias suposições, tá certo? Então a gente pode supor primeiro que elas estão em compartimentos eletródicos separados. Nesse caso, a gente teria que utilizar um contraíon, tanto para o cloreto quanto para o ferro, 2+, tá certo? E aí a gente usaria esses contraíons na hora que a gente estivesse lá escrevendo as nossas pilhas e calculando as nossas forças iônicas, né, para determinar coeficiente de atividade. Por outro lado, né, se você olhar aqui, a gente pode considerar que o nosso eletrólito vai ser o quê? Cloreto ferroso, né, FeCl2. Então o cloreto vai ter o dobro da concentração do ferro, está de acordo aqui. Então posso considerar esse eletrólito de FeCl2, tá certo? Então vou fazer isso. Vou considerar esse eletrólito de FeCl2. FeCl2. Botar aqui um aquoso, né? Só para a gente lembrar que esse é o eletrólito. Ferro 0. Poderia botar entre parênteses aqui, isso é o básico, né? Eu estou considerando aqui que elas têm um compartimento eletródico, né, em comum para as duas. Então essa parte aqui do meio, eu poderia também colocar separados os íons, tá certo? Então ferro 2+, poderia botar entre parênteses aquoso, poderia botar a molaridade dele, que é 0,1231 molal, vírgula, né, que são espécies na mesma fase. Cloreto, também aquoso, vírgula, molaridade igual a 0,1232 molal, barra vertical, né, reticências, que é o ferro 0, basicamente, que aparece aqui. Então, vocês notam, né, que a gente pode escrever de várias maneiras, mas eu acho que o principal é isso aqui, ó. É a gente ter determinado antes quem é o anodo e quem é o cátodo. Aqui eu fiz por uma suposição, né, supondo que o resultado de vocês deu o inverso, né, que o cátodo é o AgCl, né, é o eletrodo de prata, cloreto de prata, é só a gente inverter esse nosso desenho aqui. Tá certo? Entendido? Entendi, professor. Obrigada. No problema. Professor, Oi. Professor, pode falar, depois eu pergunto.
Beleza. Não, é que eu queria perguntar que você tá na 42, é que o... Eu também ia perguntar dela. Então, é que quando você calcula o potencial separadamente, ele, tipo, pela questão, ele dá a concentração só de algumas coisas, não de tudo. Por exemplo, do primeiro que é de AG, AgCl, Cl, ele só dá a concentração do Cl. E da letra B é ferro 2, e só dá a concentração do ferro 2. Aí quando você vai calcular o potencial, fica faltando essa informação, né? Fica faltando a informação da letra A, por exemplo. Fica faltando da prata e do cloreto de prata. Olha, prata e cloreto qual é a de aplicação prata que tem. são substâncias puras, né? Então, é uma substância pura, a pressão de 1 bar, né? Ela está no estado de referência dela, ela possui atividade igual a 1. O ferro zero é a mesma coisa. Então, né, por isso que a gente, quando está trabalhando, né, com constantes de equilíbrio, etc., a gente elimina, né, os sólidos, as substâncias, né, que estão em outras fases, porque basicamente elas são substâncias puras e vão ter atividade igual a 1. A gente não precisa se preocupar com a concentração delas. Ah, sim, entendi. Então, quando a questão fala que considerar a solução ideal, como é que é? Fala que admitir comportamento ideal para soluções eletrolíticas. Então, ele está supondo isso? Não. Independe se você for usar comportamento real, né, a atividade de sólidos vai ser quase sempre igual a 1. Tá? Beleza, então. Valeu, professor. Então, alguém tinha me perguntado dessa questão hoje à tarde, e eu tinha feito uma série de considerações sobre como calcular coeficiente de atividade, tá? Eu peço desculpas, eu não tinha visto agora, o rapaz aqui me chamou a atenção, que tem escrito aqui admitir comportamento ideal, então isso torna a questão bem mais simples. Então, professor, posso perguntar sobre ela? Claro. É que, na verdade, a minha dúvida está na 43, mas é porque eu tentei resolver do mesmo jeito e eu comparei com o de um colega meu e o dele deu diferente. Eu não sei se eu resolvi do jeito certo, porque às vezes você pode dar sorte de dar a resposta igual, mas não ter tido o raciocínio coerente. Então, assim, na 42, eu fiz separadamente os potenciais. Você está me ouvindo bem? Porque eu estou roteando pelo celular, que a internet está muito rápida. Muito bem. Então, eu fiz separado o potencial da prata, fiz separado o potencial do ferro, para achar o deles separados, né? No caso, o catodo é a prata e o anodo é o ferro. E aí, no final, eu fiz o potencial do catodo menos do anodo. E aí, eu não sei como meu amigo fez, mas ele falou que fez direto e dividiu, tipo, fez a reação global e no que, né, colocou tudo que estava no reagente sobre tudo que estava no produto e a gente chegou no mesmo resultado. Eu não sei exatamente como ele resolveu, porque eu não vi a resolução, mas ele não fez separado. Isso. Pode continuar, desculpa. Péssima mania. Não, era isso, assim. Tá certo essa forma que eu resolvi, porque o nosso resultado bateu, eu só queria saber se estava coerente. Sim, tá certo. Você pode resolver eles tanto separadamente, quanto juntar os dois numa equação e fazer o né, das duas. Então, mas aí... No caso, eu faria como se fosse só juntar essa equação que eu fiz no final, tipo, catodo menos anodo. Eu faria isso numa equação geral. Isso, é sempre catodo menos anodo. Beleza. Só que na 43, então essa fechou. Só que na 43 eu fui fazer isso, e eu não sei se a questão por estar pedindo, né, outra coisa, no caso, energia livre de Gibbs, eu não poderia calcular o potencial dessa forma, porque eu calculei separado do catodo e do anodo, e quando eu fui fazer no final... Aí eu buguei, eu não sei onde eu errei, se eu errei cálculo ou se eu não podia fazer assim. No final, cortou exatamente quando você falou. E no final? Então, no final, eu fiz catodo menos anodo. E o meu resultado de potencial deu diferente do meu amigo que fez tudo considerando uma reação só. E eu não sei se eu posso separar na 43, eu não sei se isso está certo. Olha, particularmente, eu não gosto, mas você sempre pode separar. Sempre pode. Tá? Sempre é possível separar. A 43, qual foi a que deu errado? Deu a variação de massa do anodo? Deu errado?
Não, a variação de massa deu igual. Que eu peguei é para usar equivalente grama, não é? Tá, equivalente grama não é mais usado, mas funciona. Tá, enfim, eu fiz dos dois jeitos, na verdade, porque como meu amigo considerou dele tinha dado certo, eu falei, opa, eu vou fazer. Mas dos dois jeitos deu certo, tanto usando quanto não usando, porque no final, eu lembro que eu cheguei até essa conclusão, que no final você acabava cortando o 2 do equivalente grama e chegava na mesma resposta. Então, assim, acabou dando certo fazendo ou não. Mas, beleza, a questão não foi nem essa. Foi que quando eu calculei o potencial do catodo, já deu diferente. Aí eu posso falar como eu fiz? Eu vou abrir aqui a questão, só para eu ver os dados. Tá. Eu coloquei o potencial, né, quando eu fiz o do catodo, eu coloquei o potencial tabelado do cobre, que era 0,3419. Tirei o menos, né, aquele 0,0592 sobre 2, que é o número de elétrons que eu achei envolvidos na reação, vezes o log de 1 sobre 10 a menos 3. Nesse caso, deixa eu ver, porque o cobre ele está reduzindo. Isso, então ele está no reagente. Isso, ele está no reagente. É 1 do cobre 0 sobre a concentração de cobre, que eu botei 10 a menos 3, deve ser algum dado da questão. Isso, Tá, é dado da questão. Isso. Então, assim, aí eu fui e achei o potencial do catodo. Fiz a mesma coisa para o anodo e achei. E aí eu subtraí um potencial do outro e deu diferente do dele. Tipo, caso deu 0,8965. Não lembro quanto deu dele. Mas eu sei que foi um pouco acima, se eu não me engano. E aí eu não sei se tá certo esse raciocínio? Então, assim, o raciocínio está certo. Se houve algum erro, algum dos dois errou em conta, possivelmente. Tá certo? E aí eu não tenho... Eu posso depois, de repente, mandar foto no WhatsApp? Eu não sei se posso fazer isso, mas só para você ver, porque vai ficar muito difícil falar todos os valores aqui. Pode sim, pode sim. Beleza, então depois eu mando, que é só para conferir, porque aí que aí eu dou final, uma conferida nas contas. Vejo se tem alguma coisa na hora das contas que ficou diferente. Mas a ideia é essa, tá? Eu, pessoalmente, eu prefiro chegar aqui, ó, 43, né? Então a gente tem zinco se oxidando, zinco 0, mais cobre 2 mais, dando cobre 0, mais zinco 2 mais, né? Que ele já diz que o cobre é o catodo e o zinco é o anodo. Isso, então igual ao E0, né? Que é o E0 do cobre menos o do zinco, menos RT sobre 2F Ln, a atividade do zinco 2 mais dividido pela atividade do cobre 2 mais. Entendeu? Eu prefiro sair direto aqui, porque aí evita de ter problema. Às vezes as pessoas ficam em dúvidas se uma tem 2 elétrons, a outra tem 1 elétron, como é que faz? As pessoas costumam ter muita dúvida nisso. Entendeu? Aí eu prefiro já jogar direto aqui. Tá, nesse caso, professor, eu acho que, na verdade, ele não fala para considerar a solução ideal. Então, eu tenho que fazer usando atividade? Sim, em princípio, sim. Tá? Você pode... São bem diluídas, né? Não deve ter muita diferença. Deve dar um 0,9, mais ou menos, o coeficiente de atividade, mas é sempre bom. Tá? Tá, então eu vou tentar refazer assim, porque eu não considerei. Então, talvez possa ter sido isso, não sei. Não vai dar uma diferença tão grande, não. Até porque os dois estão mais ou menos na mesma concentração, mas vão acabar se cortando. Entendi. Porque a minha deu acho que menos 33 e agora eu não lembro. Acho que a dele ficou 40 e pouco, uma coisa assim. Ficou bem diferente, assim, eu acho, não sei. Mas depois eu mando a foto, então. Vou refazer considerando a atividade e qualquer coisa eu mando foto. Beleza. Obrigada, professor. Nada. Professor, uma dúvida que surgiu com essa questão 42. Eu acabo sempre me confundindo nessa montagem de pilha. O que vem primeiro, a ordem que vem e os gráficos. Eu queria dar um exemplo explicando só essa ordenação dessa montagem de pilha. Então é fácil. Deixa eu só fazer um negócio aqui. Eu imagino que seja, mas eu não sei o que aconteceu, que eu leio e
fique travada. Você está vendo essa tabela que eu dou lá no final? Tô assim. Nota o seguinte, né? Ela é uma tabela de potenciais padrão de redução. Mas se você, por exemplo, pegar direto aqui o zinco 2+, ele está se oxidando, né, na direção que está desenhada aqui. É porque essa tabela ela usa não o padrão na hora de escrever, né? Os potenciais são de redução, mas na hora de escrever ela não usa o padrão da redução. Ela usa o padrão IUPAC de desenhar a pilha. Então você bota lá zinco 0 barra zinco 2+. Você está escrevendo de fora para dentro. Então você pode usar direto isso aqui. Então se ele é o anodo, você escreve igualzinho está aqui, né, da esquerda para a direita. Se ele é o catodo, você escreve ele só que invertido, né? Você vai botar aqui o que está na esquerda, você vai botar no final na direita. Entendeu? Então usando Não essa entendi. Hã? Não entendi, Luciano. Me Isso. confundi um pouco. Então vamos pegar lá. Deixa eu. Se tiver um exemplo simples, tipo a pilha de Daniel, pode ser. Então, por exemplo, se a gente pegar aí as duas primeiras linhas da tabela, né? Ele dá aí zinco barra zinco 2+, não é isso? Essa é a primeira linha da tabela. E a segunda linha é o eletrodo de prata, cloreto de prata. E aí ele dá o Ag0, AgCl. Eu não gosto muito, eu prefiro colocar a barra vertical, tá? Eu acho mais correto. Barra cloreto. Essa maneira é a maneira que está escrito na tabela. Potencial é 0, menos vírgula 0,761, 8 mais 0,2223. Tá? Então vamos imaginar que eu quero escrever, né, segundo aí o PAC, uma pilha formada por esses dois eletrodos, né, segundo essa tabela que eu coloquei aí para vocês. Se a gente assumir, né, que os dois eletrodos estão no estado padrão, para a gente não ter que ficar fazendo conta de concentração, a redução vai acontecer no eletrodo de prata, cloreto de prata. Então ele vai ser o catodo. E a oxidação vai ocorrer no eletrodo de zinco 2+, ele vai ser o anodo. Tá? Então, quando a gente escrever o esquema IUPAC, a gente tem que começar sempre pelo anodo. Então, se ele é o anodo, eu pego aqui, ó, de fora para dentro, zinco 0, zinco 2+. Eu copio exatamente o que está ali. Ó. Zinco 0, zinco 2+. E agora eu começo a outra pilha, que como é o catodo, né, a outra meia pilha, né, como é o catodo eu vou ter que inverter. Ou seja, o zinco 0, zinco 2+, eu escrevi na direção que estava aqui normal, né, da esquerda para a direita. O catodo eu vou escrever nessa direção invertida aqui. Então vamos supor que elas estejam compartilhando o compartimento eletródico. Então eu boto aqui vírgula, cloreto, barra, e aí nota da direita para a esquerda. AgCl, barra, Ag0. Pronto. Está aí escrito. Posso fazer isso para qualquer par que esteja, né, de meias células que esteja nessa tabela. Essa tabela ela é feita com esse intuito. É que tinha algumas questões que eu acho que botavam os eletrodos também, aí aparecia, tipo, começava pela platina, aí barra, e aí ia seguindo as equações. Só que tinha situações em que o eletrodo era de cobre, e aí eu ficava confundindo se o cobre estava participando, se era eletrodo, que estava acontecendo. Isso aí você tem que dar uma olhadinha quem é a reação, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui muito comum o eletrodo de platina, né? E o par ferro 3, ferro 2 em solução, né? Esse é um eletrodo redox. Ou a gente pode ter o eletrodo de cobre 2+. Cobre 2+. Então vai depender. Nesse caso de cima, a platina, né, que é o eletrodo, ela não vai fazer parte da reação. É a reação de redução do ferro 3 mais um elétron, dando
ferro 2. No caso da de baixo, né, aí você tem que, de novo, você tem que levantar a equação. Ele faz parte, né, é cobre, 2 mais 2 elétrons, dando cobre 0. Por exemplo, uma vez, quando eu era aluno ainda, né, o pessoal montou uma pilha de cobre e zinco, aonde eles tinham lá, né, o zinco, eles tinham uma placa de zinco, mas no cobre, né, que é onde ocorre a redução, eles usaram um eletrodo de grafite, né? E aí o cobre 0 ele se depositava em cima do grafite mesmo. Você começava a ver umas manchas meio avermelhadas no grafite. Então, assim, eu posso colocar qualquer eletrodo aqui, né? Posso botar aqui um eletrodo de platina e esse eletrodo vai acabar sendo recoberto por cobre conforme a reação ocorrer. Tá? Então sempre tem os eletrodos inertes, né? São fios, às vezes, coisas que fazem parte da nossa montagem, mas não necessariamente da reação química. Obrigada. Nada. Professor, aí na equação os eletrodos eles ficam entre o anodo e o catodo, né? Como é que é o negócio? Quando a gente vai colocar o eletrodo nessa equação aí, ele fica entre o anodo e o catodo, que foi aquele exemplo do do FeSL2, não foi isso? O eletrodo fica... Confesso que eu não estou entendendo exatamente o que você quer dizer. Acho que os eletrodos ficam nas pontas, Rai. Começa com um eletrodo e aí escreve as duas equações e termina com outro eletrodo. Ah, sim, sim. Em geral, os eletrodos metálicos, né, eles são que fazem o contato lá com o nosso terminal de medida. Então, eles vão ficar nas pontas. Professor, eu já vi Obrigada. representar ponte salina no meio. Isso a gente precisa representar, se tiver? Se tiver uma ponte salina, sim, 2 barras verticais. Beleza. Aqui, por exemplo, 2 barras verticais significaria uma ponte salina. Ela também pode ser representada por 2 barras pontilhadas verticais. Mas sim, se tiver ponte salina, tem que representar. Mais dúvidas? Acabou? Professora, eu tenho uma dúvida. Diga. Na questão 23, ele afirma que existe uma relação entre a mobilidade do íon e o tamanho do íon. Eu cheguei nessa relação, mas não entendi a frase que vem depois, que diz: esta relação é válida para todos os íons dissolvidos em água? Perguntando. Eu não sei se isso é válido para todos. Então, basicamente, qual é a relação entre a mobilidade do íon e o tamanho dele? É inversamente proporcional. Né? Isso. Menor o íon, né, maior a mobilidade Sim. dele. Isso é válido para todos? Não. Não é válido para H+, e OH-, porque eles não seguem o mesmo mecanismo que os demais íons. H+, e OH- vão seguir o mecanismo de Grotthuss. Verdade. Então, basicamente, não é válido para H+, e OH-. Tá certo. E na 21, o número de transporte, como é que ele varia com a concentração? Eu entendi a mobilidade iônica, mas eu não cheguei na equação que relaciona o número de transporte com a concentração. Enfim, o número de transporte é basicamente como é que se diz? Ele é basicamente, né, a condutividade de um íon dividido pela condutividade do sal. Então, a hora que você substituir, né, as expressões para a condutividade molar do íon e a condutividade molar do sal, vai aparecer lá a representação, a dependência, né, da concentração. Essa parte é meio estudo dirigido, tá todas as fórmulas lá no nosso material. É só fazer a substituição da equação para o lambda C, né, e do lambda maiúsculo, né, que é o do sal embaixo. Tá bom. Obrigado, professor. Mais dúvidas?
Então, pessoal, mais alguma dúvida? Professor, pode falar. A minha dúvida é porque eu estava fazendo uma questão que eu já até perguntava sobre a Elsa, que é a primeira parte dela, né? Que envolve na questão dava o dado da constante da célula, né? Que no caso era o L sobre A. Só que se eu tivesse que calcular essa resistência pelo valor da condutância, que a gente sabe que é resistência sobre a condutância, né? A constante da célula seria igual nos dois casos ou seria o inverso da constante para uma resistência? Não, elas são diferentes, né? Você pegar a resistência é igual a resistividade vezes L sobre A. Se você botar, né, a condutância, que é o G, é igual a 1 sobre R, que é igual a 1 sobre ρ, né? Isso aqui, lembrando, é a nossa condutividade, vezes A sobre L. A constante da célula inverte. Tá. Eu achei que era isso, só que eu fiquei muito na dúvida porque eu estava tentando calcular a resistência, né, sendo 1 sobre a condutância, mas na minha cabeça a constante que tinha sido dada era em termos de A sobre L, não de L sobre A. Eu fiquei um mó tempão travada nisso. Isso é um problema sério, tá? Porque tanto isso quanto isso, as pessoas chamam livros, exercícios, qualquer lugar, de constante da célula, né? Como a gente vê claramente que um é o inverso do outro, tá? Então você tem que descobrir se a hora que eu falo constante da célula igual a 0,2, você tem que descobrir se é esse ou esse, você descobre pela unidade. Se a unidade for centímetro a menos 1, é esse. Se a unidade for centímetro, se a unidade for centímetro, é esse. Tá? Mas as pessoas usam indiscriminadamente constante da célula para ambos. Então é realmente complicado isso mesmo. Tá bom, ok. Obrigado, professor. Nada. Tinha outra pessoa que ia fazer uma pergunta? Não, é eu, professor. É porque eu queria saber, porque tipo, não deu tempo de terminar todas as questões ainda. Aí eu queria saber se durante essa semana que vem você está aberto para tirar dúvida Lógico. E tudo mais. Cara, se você me chegar às 1h59, né? Eu vou liberar a prova às 2 horas. Se você me chegar às 1h59 e tirar dúvida, e eu ver antes de liberar a prova, eu tiro a dúvida. Se você me chegasse na porta da sala, entrando para fazer prova e quisesse tirar dúvida, eu tirava dúvida. Isso aí não tem prazo, não. Quer dizer, começou a fazer a prova, começa a complicar, mas enfim. Você entendeu? Entendi. Valeu, professor. Obrigado. Nada. E aí, pessoal, mais dúvida? Então, vamos fazer o seguinte, terça-feira, 8 horas, a gente faz aí uma outra aula de dúvida, tá? Qualquer coisa que vocês precisarem até lá, né? Estou sempre respondendo aí, pode mandar para o WhatsApp, pode tirar foto das questões, pode mandar áudio, que assim que eu ver, eu respondo, tá? Não se preocupa com isso, não. E aí a gente vai se falando, certo? Tá ótimo, professor. Obrigada. Até terça, então. Então tá bom, gente. Até terça. Obrigada, professor. Obrigada. Tchauzinho, boa noite. Tchau, Bom final de semana. Vai, professor. Feliz dia dos professores. Tchau, boa noite. Tchau, professor. Feliz dia dos professores. Gente, obrigado de professor. novo. Boa noite. Obrigado.